Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a propriedade coligativa ebulioscopia. A palavra ebulioscopia nos lembra ebulição. E essa propriedade ela vai influenciar no ponto de ebulição de um solvente, sendo acrescentado um soluto não volátil. É basicamente como se as partículas desse soluto se segurassem as partículas do solvente, dificultando a sua passagem para o seu estado gasoso. A ebulioscopia ela é um processo muito utilizado no nosso dia a dia, principalmente dentro da cozinha, como no caso no cozimento do macarrão, no cozimento de batatas e até mesmo no procedimento de banho-maria, onde a gente utiliza para derreter chocolate. Algumas mães utilizam um processo de banho-maria para aquecerem as mamadeiras com leite dos filhos, e até mesmo na cafeteria, onde algumas utilizam o processo de banho-maria para aquecer o café que já está pronto. Hoje a gente vai trazer uma experiência relacionada ao processo de ebulioscopia. No caso, a gente vai precisar de alguns materiais simples que a gente tem dentro de casa, como um medidor, para que a gente consiga medir com precisão a quantidade de solvente que nós vamos utilizar, duas panelas, onde a gente vai acrescentar dentro delas. Na primeira, no caso, vamos acrescentar o solvente puro, e na segunda vamos acrescentar a solução do solvente mais o soluto não volátil. E nesse caso, nós vamos utilizar o sal, certo? Mas também a gente poderia utilizar açúcar, café, que também daria certo fazer essa experiência. E nós vamos precisar de uma chapa de aquecimento, que no caso vai ser o fogão. Vale lembrar que esses instrumentos que a gente está utilizando, eles não são tão precisos como instrumentos de laboratório, mas a gente consegue ter uma noção básica sobre o que é a ebulioscopia por meio do que nós vamos fazer hoje. Seria muito interessante que na hora que a gente estivesse fazendo o aquecimento para ver o ponto de ebulição de cada um dos dois recipientes, a gente tivesse um termômetro, mas infelizmente não é possível. Então a gente confia na teoria que a solução e o solvente vão entrar no ponto de ebulição numa determinada temperatura. Então, bora pro experimento. Então, galera, o que a gente vai conseguir identificar através desse experimento? Primeiramente, no primeiro recipiente a gente tinha 250 ml de água. A gente colocou para aquecer e basicamente 3 minutos e 30 segundos após o aquecimento, ele entrou no seu ponto de ebulição. No segundo recipiente a gente tinha água, 250 ml, mais 2 colheres rasas de sal. E aí a gente colocou para aquecer e basicamente 4 minutos e 25 segundos depois ele entrou no seu ponto de ebulição. A gente consegue perceber o que em níveis teóricos? Que o solvente puro ele entra no seu ponto de ebulição com uma maior facilidade, enquanto a solução ela demora mais tempo para poder entrar no seu ponto de ebulição. Isso acontece porque a taxa de evaporação ela vai ser retardada, porque tem uma maior quantidade de soluto presente naquele solvente. Então ele vai precisar de uma maior energia para que ele consiga entrar no seu ponto de ebulição. E é basicamente isso que aconteceu nesse experimento, e o que também acontece no nosso dia a dia, quando a gente está cozinhando alguns alimentos que a gente precisa colocar, no caso, sal, né? Como eu já tinha dito anteriormente, para cozinhar um macarrão, a gente coloca o sal na água. Para a gente fazer um miojo, a gente coloca apenas o sal. Então, a gente vê que os pontos de ebulição dessas duas
desses dois tipos de cozimento, eles são diferentes. E é basicamente isso que a gente veio trazer hoje. Então, obrigada e tchau!